Olá, senhores, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona o nosso controle de ordem de serviço aqui dentro do E-Trade. Esse vídeo aqui ele tem a intenção de explicar tudo o que você precisa saber sobre a ordem de serviço aqui dentro do sistema. Então ele vai ser um pouco longo, eu vou passar por todas as fases aí, né? Cadastro do serviço, operações, abrir OS, fechar OS, imprimir, consultar OS, verificar histórico, etc e tal. E até configurar o ticket. A gente vai mostrar um pouquinho aqui. Então, provavelmente esse vídeo vai passar de 1 hora aí. Fácil, fácil. E se você não conseguir assistir tudo de uma paulada só, né? Você divide aí em partes aí, vê um pouco agora, um pouco depois. Mas enfim, não tem como ser de outra forma, senão a gente quebra a linha de raciocínio. Primeiro passo que a gente tem que fazer, e aí eu vou mostrar para vocês desde o início mesmo, que tipo assim, não tem nada configurado, nunca trabalhei com ordem de serviço no E-Trade, como é que faz? Aí você vai nesse vídeo aqui aprender. Então, o primeiro passo, você tem que cadastrar os serviços, ok? Os produtos, tem milhares de vídeos aí explicando como cadastra, mas os serviços, nós não mostramos isso ainda. Então, para você cadastrar o serviço, você vem em estoque produtos, e aí você vai criar um novo aqui. É exatamente igual lá, o cadastro do produto, né? Eu cadastrei um serviço aqui com o código HH, que seria mão de obra. HH é abreviatura de hora homem, né? E aí seria um serviço genérico para vocês entenderem. Então, basicamente aí você pode criar ele aqui, vai botar o tipo de serviço e preenche as outras coisas. Vamos fazer um novo aqui para vocês terem uma ideia. Você pode usar um código escrito por nome, né? Ou código numérico, aí fica a seu critério. Vou botar aqui, ó, troca de memória. Seria um serviço, né? Então, o tipo aqui, ó, você tem que ficar atento a isso, mudar para serviço, tá? Fiquem atentos mesmo, porque se você cadastrar ele como normal e depois falar, ih, era um serviço, aí não adianta me ligar e falar, Damon, como é que eu faço para trocar? Não tem como, tem que apagar e cadastrar novamente. Aí a classe de imposto aqui, você vai colocar a classe de imposto, a unidade de venda. Aí você pode criar um registro aqui de hora homem trabalhado, entendeu? Ou usar a própria unidade, enfim, isso aí é livre, você pode determinar. O NCM não vai ter, mas você precisa de preencher alguma coisa, então bota um 000, alguma coisa do tipo, entendeu? E aí você vai definir o preço. Então o que você pode fazer no seu estabelecimento? Se você quiser, você pode fazer igual eu fiz, criar um serviço lá genérico, mão de obra, e aí todo o serviço joga lá. E aí, tipo, por exemplo, gastei 3 horas executando o negócio. Então, vou colocar lá quantidade de 3 vezes R$100 que é o custo da minha hora, pronto, tenho X. Ou você pode determinar um preço final já para o serviço. Né? Troca de memória, eu sei que, tipo, sei lá, eu vou cobrar R$60 para trocar a memória do cara, entendeu? Então, você determina o preço lá, você pode ter preços diferenciados para cada serviço, e aí depende do seu tipo de negócio, né? Tem cliente nosso que tem manutenção de micro, e aí ele vai ter uns tipos de serviço, tem cara que tem autocenter, né? E aí ele vai ter outros tipos de serviço, como troca de pneu, troca de óleo, troca de bateria, etc e tal. Então aí vai de acordo com o que você precisar aí, ok? E aí você pode criar classificações também, né? Então você pode criar, por exemplo, imagina você tem um autocenter aí, por exemplo. E aí você tem lá troca de óleo, troca de pneu, por exemplo, aí você vai criar um grupo chamado mecânico, serviços mecânicos. Aí você cria um outro grupo chamado elétrico que estaria lá, por exemplo, uma troca de bateria, entendeu? Ou outros serviços elétricos. E aí depois você poderia tirar relatórios. Você sabia, quanto que eu faturei de troca de mecânico, serviços mecânicos? Foi tantos mil. Quanto que eu faturei de serviços ligados à parte elétrica? Foi tantos mil, entendeu? Então você pode criar essas categorias, pode criar categorias, subgrupos, marcas, enfim, você pode misturar isso tudo aí, classificações mercadológicas, tudo é livre, igual vocês conhecem do produto, a mesma coisa vocês podem fazer aqui no serviço também, tá? E aí você pode determinar um código específico para ele e tal, enfim, no final, clicou em salvar, está registrado, está gravado, e aí você vai cadastrando os serviços ali. O serviço é um dos pontos. O outro ponto que a gente precisa de ver é o cadastro dos funcionários, os técnicos. Já devem saber como cadastrar um funcionário, mas vocês não sabem como habilitá-los como técnicos, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, enfim, o Naruto aí, ó. Naruto, a gente vai lá, vai abrir ele e vou marcar ele aqui como técnico. Então você tem que vir aqui e marcar nos funcionários a opção de técnico, senão ele não vai aparecer lá na lista para ser um técnico na parte de serviço. Vou salvar aqui. Beleza. E aí agora nós temos a questão da operação, muito importante. Então, uma vez que você... eu tenho até uma colinha aqui que eu fiz para mim não me perder. Ó. Então, o produto eu já fiz, funcionário já, agora vamos falar sobre a operação. Bom, o que eu recomendo no cadastro de operação? Isso aqui nós estamos
configurando para depois começar a abrir o OS, né? Que é o próximo passo. Eu preciso que você cadastre 3 operações aí quando você for começar a usar a ordem de serviço. Você poderia, na verdade, cadastrar 2, dependendo se for o caso, entendeu? Mas eu prefiro trabalhar com 3. Vou desmarcar isso aqui para não confundir muita gente. Quando você trabalha com OS e você vende também, por exemplo, imagina, vou dar um exemplo lá da loja que faz manutenção de computador, conserta o computador. O cara vende um mouse, pode chegar lá, eu quero comprar um mouse, vai lá e vende um mouse. E ele também faz uma formatação de um Milgram, entendeu? Formatar o computador. Então você pode fazer as duas coisas. Então, nas vendas, você usa a operação 500, que é aquela que já tem no sistema aí, já vem. E aí eu recomendaria você criar uma operação chamada ordem de serviço, que seria uma operação específica e exclusiva para você abrir o OS. Porque quando você marca uma opção aqui, falando que aquela operação ela é de ordem de serviço, né? Ela permite a abertura de OS, ele vai começar a pedir outros campos que na venda normal não pede, né? Então é legal você ter uma operação própria para isso. Lembrando que se você criar essa operação aí, você tem que ir lá na classe de imposto e configurá-la, os impostos para elas, tá? Não esqueça disso, né? Pelo menos os impostos de venda. Vou marcar essa opção aqui. E o que eu recomendaria você fazer nessa operação? Marca a baixa de estoque, marca a parte financeira, porque você pode, a ordem de serviço, ela é basicamente uma venda também, né? Você pode abrir o OS, jogar os itens, receber e depois no final até emitir a nota, entendeu? Então ela funciona, ela é bem completa nesse sentido. Então você marcaria essas opções, marcaria a permissão de baixa parcial do estoque. O que é isso? Imagina que você tem aí uma ordem de serviço e você foi lá e falou assim, o computador está desligando. Aí você tem uma loja aí de manutenção de computador, aí o técnico vai lá ver o computador, poxa, eu acho que é a fonte. Aí vai lá no almoxarifado da empresa e fala, me dá uma fonte aí. Aí o cara entrega uma fonte para ele, só que você já quer baixar o estoque dessa fonte, porque senão a fonte fica aparecendo lá, aí aparece um cliente lá embaixo falando, eu quero comprar uma fonte também. Aí o vendedor lá embaixo vê, eu tenho uma fonte aqui no estoque, vou vender para ele. Aí vende, recebe no cartão, vai lá buscar, a fonte está no técnico já utilizando. Então é bom às vezes você fazer a baixa do estoque já, quando você tirar do almoxarifado, para o seu estoque ficar certinho. Então, se você quiser trabalhar dessa forma, você tem que habilitar essa opção aí, senão você não consegue baixar, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, cria uma operação aí própria para a ordem de serviço, para você poder fazer essa movimentação de baixa aí, ok? Basicamente, é isso daí, gerar a comissão. E aí eu recomendaria você desmarcar essas 2 opções de permissão de nota. Por que você desmarcaria isso? Eu já vou explicar já em seguida, mas é porque ela geralmente você não vai emitir a nota por essa operação, é uma outra. Já você vai entender. Aqui na parte de... e aqui, o principal é isso aqui, né? Permite a abertura de ordem de serviço. Isso tem que estar marcado, né? Então, não esqueça. Então, guarda aí essas primeiras aqui e a última ali. Na parte de impressão, a gente criou uma opção para você configurar um ticket de OS. Então, agora você pode ter numa mesma operação um ticket que você vai imprimir, por exemplo, um ticket de venda e um ticket de ordem de serviço. Você pode ter 2 tickets configurados para uma mesma operação, entendeu? Então, fica atento a esse detalhe aí. E no ticket de ordem de serviço, ele é um pouquinho diferente do ticket de venda normal. Pode ver que aqui, ele só lista o ticket de OS. Por quê? Lá no cadastro de tickets, vamos dar uma olhada aqui rápida, só para vocês entenderem. Depois eu vou entrar aqui novamente para mostrar para vocês. Mas aqui, a gente marca essa opção aqui, ticket de OS. E aí significa o quê? Que aquela impressão, aquela configuração de impressão vai ser usada exclusivamente para a ordem de serviço. Ok? Então ela vai aparecer lá para exclusivo lá nas opções de OS. Então você pode configurar qual ticket você vai querer usar e aí você configura de repente no ticket da OS o número da OS, tipo da OS, situação, um monte de coisa que você não precisaria de configurar talvez num comprovante aí não fiscal de um comprovante assim, porque às vezes você vai, o cara quando entra com o OS, né, você já tem que imprimir aquela ordem de serviço e entregar para o cliente, porque ele tem um papel, né? Depois, no final, quando você termina de executar o serviço, você vai tirar a nota, né? Aí, esse layout aqui, ele é basicamente esse comprovante aí da OS do cara, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a gente tem aqui essas opções que você precisa de marcar e essa opção aqui de configuração de ticket de OS na parte da impressão. Vamos salvar aqui, vamos voltar lá nas operações. E aí, o que eu falei com vocês? Vocês têm que configurar 3 operações, né?
A outra operação que você tem que ter é a de fechamento. Que aí, o que seria essa de fechamento aqui? Imagina que você está lá com produtos e serviços lançados no OS e você terminou de fechar o OS, você precisa emitir uma nota. Geralmente, as notas fiscais de serviço, você faz isso pelo site da própria prefeitura. E, infelizmente, cada prefeitura tem uma configuração diferente, tem um modelo diferente, não dá para a gente integrar. Se fosse igual a NFE, que é nacional, né, todo mundo segue um padrão, ou deveria pelo menos, né, alguns você faz aí são meio bagunçados, mas, de modo geral, cada prefeitura tem um modelo diferente, então acaba que você tem que entrar no site da prefeitura e fazer a nota por lá. Então, a nota de produto, você pode tirar normalmente pelo sistema. Só que aí você tem numa operação que está com serviço, como é que você tira? Então a gente pensou aí numa solução bem legal. Você vai extrair os produtos daquela ordem de serviço, vai criar uma outra operação com aqueles itens para você poder só fazer a emissão daquela nota, entendeu? E aí a gente vai usar o nome dela de fechamento, tá? Só tem que ficar atento a ela, que ela tem que vir com essas opções de nota marcada. Marca essa opção que também permite a emissão de nota sem receber, porque você já fez o recebimento na emissão da OS, lá no recebimento da OS. Então você não precisa de receber de novo, entendeu? Só que aí não vai sair detalhamento daquela nota na hora que você for imprimir. Não sai lá falando que tipo, recebi em 3 vezes, não sai isso aí. Sai tipo, recebido sem identificação. Não tem como identificar, tá, gente? Então fiquem atentos. Se você quiser fazer identificação, aí não tem jeito. Aí você vai ter que fazer uma OS para os produtos, né, e uma OS para os serviços ali bem separado mesmo. Aí não tem muito que você fugir. Mas enfim, nós vamos entrar no caso. Aí o tipo de operação que você tem que ficar atento é de escolher a opção de outros, né? Você vai marcar aqui a opção de outros, porque se você marcar venda, você fez uma OS de R$100, ele vai entrar com R$100 de venda no seu sistema. Daqueles R$100, 50 são produtos e você vai gerar uma nota daqueles R$50 de produto. Se você coloca ele como venda, essa operação, ele entra com mais 50. Então, vai dar que você vendeu 150, só que na verdade você vendeu 100. Os outros 50 é um fechamento de nota que você está fazendo para poder fazer a emissão da nota. Então, esse tipo de operação aqui, você tem que botar sempre como outros, tá? E basicamente é isso. O resto você desmarca tudo. Deixa bem desmarcado, ok? Então, criou essas 3 operações aqui. Aí nós vamos ver agora como que faz para a gente abrir uma ordem de serviço aqui no sistema, ok? Então vamos lá, nós vamos começar agora o vídeo aí para valer mesmo. Então vem em comercial, até então a gente só estava configurando. E aí vocês vão ver que tem aqui saídas e ordem de serviço. Basicamente, os dois são a mesma coisa, tá, gente? Se você clicar aqui em saída, ele vai abrir a mesma tela do que você clicar em ordem de serviço, só que a ordem de serviço vai abrir a tela com a guia de OS marcada ali. Mas é a mesma coisa, é idêntico, é idêntico. Ah, mas por que você fez isso? Eu fiz isso porque, infelizmente, tem gente que se você colocar só saída, o cara vai falar, nossa, mas eu tenho que vir em saída para clicar na guia OS para poder ver as minhas OS. Então, assim, a gente já colocou isso aqui para não ter problema de reclamação nesse sentido. Então, mas no final é a mesma coisa, tá? Tanto faz. Então, aqui, vamos lá. Vamos aqui numa nova saída aqui. E aí ele já abre na minha configuração como 500. Antes de você fazer qualquer coisa aqui, você precisa de configurar essa tela, tá? Então vamos lá. Configurar. Tem 2 coisas que você precisa de marcar aqui. Tem uma guia chamada OS, que aí é onde você vai determinar o padrão, né? Situação padrão para o fechamento do OS. Ou seja, quando você fechar o OS, qual situação que eu tenho que colocar o OS? Aí você vai determinar lá, pô, vai ser concluída. Então a OS está fechada, joga ela como concluída para mim. Para você não ter que precisar de ter que ir lá e marcar ela como concluída, entendeu? E qual a situação que você vai considerar quando você mandar reabrir o OS? Vocês vão entender o que é o fechar e o que é o reabrir, né? Eu já vou explicar. Mas aí você vai configura lá, eu vou configurar como execução, tipo, concluiu, quando mandar fechar. Se por acaso vier precisar de reabrir para adicionar um item, remover alguma coisa, colocar alguma informação, bota ela em execução de novo. Isso é uma configuração. A outra configuração é o gerar NF, que é gerar nota fiscal, que é a operação lá que a gente criou. Lembra que eu expliquei agora há pouco? Pô, criei uma operação chamada 505, que é a operação de fechamento. Então, quando eu mandar gerar uma nota, eu quero que você jogue os itens num novo movimento nessa operação. Então, é isso que ele vai fazer, ok? Lembrando que a operação 505 também precisa de ter classe de imposto configurada, ok? Confirma aqui, aí eu não vou confirmar porque a gente já está ok aqui.
Então, nós temos aí uma operação 500, que eu configurei como 500. Ah, mas eu uso muito OS. Aí você pode vir aqui e configurar a operação padrão como sendo a sua operação de ordem de serviço. Isso aí não tem problema, tá? Vamos colocar aí, então, uma ordem de serviço. A gente abrir um OS aqui, né? 530. Agora eu já decorei o código dela aqui. Deixa eu até anotar aqui, senão depois eu esqueço de novo. Então, 530 é o código da minha ordem de serviço. Aí você vai lá, vai determinar o cliente, se você quiser cadastrar o cliente ali, né? Geralmente o OS tem que cadastrar, né? Não tem jeito, né? E aí você vai ver que quando você bate uma operação que ela permite ordem de serviço, ele vai abrir esse detalhes da OS aqui, que aí você vai poder detalhar. Você não necessariamente precisa de... Eu vou aumentar a tela aqui, tá, gente? Porque a tela fica pequena demais, aí fica meio ruim para vocês verem. Ó, bom, voltamos aqui, ó. O ideal é você trabalhar com a tela um pouco maior, entendeu? Porque os campos aqui, tem muitos campos, tá vendo? Eles ficam meio espremidos. Então, coloca um monitor grande aí, trabalha com a tela maior. Então, você vai ter aqui detalhes da OS, que aí você vai ver informações da OS aqui propriamente dita. Então, aqui em dados do cliente, você vê os dados do cliente, as observações que tem dele aqui, tá vendo? Você tem essas informações. Se você quiser, por exemplo, você tem uma guia aqui chamada OS, e aí você pode deixar ela aberta também, entendeu? Geralmente, se você trabalha muito com OS, é legal você deixar aqui com ela aqui. Então, você pode ver, por exemplo, o histórico. Eu quero ver quais os OS que eu já abri para esse cliente. Você clicou ali no histórico, ele vai carregar para você as OS daquele cliente, ok? Então, assim, o que você precisa de preencher aqui? Então, se você está fazendo a abertura, você pode colocar... O número do OS ele vai gerar automático, tá? O número do equipamento, isso aqui seria, por exemplo... Imagina que você está entrando com um computador, você quer botar o número de série dele ali. Você pode botar lá o número, sei lá, ID787, enfim. E o que é esse botãozinho aqui? Esse botãozinho, ele vai consultar o histórico da sua ordem desse equipamento aqui, entendeu? Ele vai vir aqui e vai atualizar o histórico aqui. Eu não vou puxar para carregar agora, não. Nós temos aqui a opção do equipamento, que aí já é para você descrever o equipamento. Por exemplo, imagina que você queira colocar computador Core i7, por exemplo. Enfim, você pode determinar aí a marca do equipamento, etc e tal. Quem que é o responsável que está deixando o equipamento aqui? Ah, poxa vida, é o Gargamel. Gargamel veio aqui entregar o equipamento. Aí o tipo de OS, então você já vai aqui determinar, ó, se é contrato, garantia, normal, vamos colocar normal. A situação aqui você pode determinar também, isso aqui tudo é pré-cadastrado, tipo e situação. Tem um vídeo aqui, ó, no qual eu explico, ó. Vocês entram aqui nesse vídeo, ó, cadastro de tipo e situação de OS. Vocês vão ver como que faz esse cadastro aqui direitinho, ok? Então, aqui na situação, ó, eu criei a situação que é, tipo, seria o status da OS, né? Geralmente, ela entra em verificação. Eu penso da seguinte maneira. Segunda etapa seria a execução, né? Tipo, saiu da verificação, comecei a executar ela. Tipo, o técnico pegou para começar a mexer. Aí é a execução. Terceiro status seria o concluído. Tipo, o técnico terminou de fazer tudo, concluiu, está pronto para ser entregue. E o quarto status é o entregue. Você pode criar outras situações se quiser, por exemplo, aguardando peça do fornecedor, enfim, cliente aguardando resposta do cliente. A situação você pode criar quantas você quiser, tá? Eu vou colocar aqui primeiro em verificação. Ah, tem um detalhe aqui, a prioridade. Você pode determinar se é baixa, normal, alta. Isso aí é livre também. E aí a previsão. Você pode falar para o seu cliente qual a previsão de entrega. Ah, pô, eu vou terminar isso aqui no dia 28, por exemplo. E aqui você tem uma data de conclusão, que você pode editar, mas geralmente isso aí você preenche no final. Aqui ele vem com a data de cadastro automático e os dados de retirada, que a gente já vai ver mais para frente. Então, nós temos aqui os dados do cliente, os problemas. Aqui você vai descrever o que o cliente está relatando para você, né? Tipo, o meu computador não liga. Pronto, só isso. Ele aceita Enter, se você quiser colocar outras informações aqui, entendeu? Sai um cheiro ruim. Aí, vamos ver o que tem nesse computador aí que está saindo um cheiro ruim e não liga. E aí, você pode salvar aqui, tá? Ó, isso daqui não é obrigatório, tá bom? Você pode salvar sem equipamento, sem responsável. A única coisa que é obrigatória aqui é o tipo, a situação e o problema relatado. Esses três caras são obrigatórios. E aí, quando você salva, ele já cria aqui, por exemplo, um número. Então, nós temos a OS3. Esse número aqui, a cor daquilo ali, ele muda de acordo com a sua situação aqui, ó. À medida que você vai mudando aqui, ó, ele vai pegando a cor que você cadastrou lá na situação, tá? Então, digamos aí que
nós pegamos a ordem e botamos ela em execução, tá? Você pode ir vendo isso, a evolução do negócio aqui, ó. Vamos botar ela em verificação, por exemplo, ó. Vou salvar aqui. Então, por exemplo, se você tem um acesso mais administrativo e você quer, de repente, sei lá, acompanhar aí quais são as OS que estão por situação, né? Você pode filtrar aqui. Ah, eu quero ver o que está em execução, né? O que está em verificação. Você consegue ter essa visão aí. Além disso, a gente também pode consultar o histórico, né? Por exemplo, eu quero ver o histórico do cliente, ó. Ele vai trazer todas as OS que eu abri daquele cliente. Detalhe que, pô, mas que OS que foi essa daqui? Se você der um duplo clique em cima dela, ele vai abrir o movimento para você poder visualizar, ó. Foi referente a isso aqui, não sei o que, não sei o que. Então, enfim. E aí, por equipamento também, né? E aí ele vai buscar por esse ID aqui, ó, que é o mesmo recursozinho do lapisinho ali, ó, aquela setinha ele faz. Ele vai carregar todas as OS abertas para aquele equipamento, né? E aí, mesmo esquema, dando 2 cliques, você abre os detalhes para poder visualizar. Ok? Aqui a gente tem um campo de equipamento que aí você pode descrever como o equipamento chegou. Por exemplo, deixa eu dar exemplo, computador com riscos na lateral, sem fonte, sem teclado, sem gabinete, enfim, você bota o que tu quiser aqui, no final sempre salvando, né? Salva essa ordem de serviço aqui. Esse OS aqui salva tanto aqui ou aqui, é o mesmo save, tá, pessoal? Não tem muita diferença disso, não. Nós temos aqui também... Bom, beleza. Aí, vamos lá. Vamos colocar essa OS aqui em execução, ok? Então, estamos aí executando. Não necessariamente você precisa de mudar o status ali, mas só estou seguindo a ordem para vocês entenderem. Então, fiquem atentos a um problema um erro que eu cometi aqui. Eu criei a operação lá 530, aquela hora com vocês, eu marquei para ele baixar o estoque ao gravar. Você não pode fazer isso, porque senão quando você gravar o OS aqui, meu amigo, ele vai travar o OS e não vai deixar mais você alterar. Então você tem que baixar o estoque quando receber. Bom, vamos voltar ao que interessa. Eu gerei uma outra OS aqui, a OS número 4. E aí, a gente já havia trocado aqui para execução. E aí vamos lançar os itens. Por exemplo, imagina aqui que você vai colocar uma Coca-Cola lá naquela OS. Enfim, vamos jogar aí uma Coca. E vamos dar um exemplo que eu vou colocar o serviço de formatação de computadores, por exemplo. Formatação de micro. Quantas formatações você vai fazer na máquina? Fazer 2, por exemplo. E eu vou jogar lá também mais 1 hora homem, 1 hora de mão de obra lá, por exemplo. Aí deu R$267 a minha OS. Aqui tem algumas coisas que vale observar para vocês, que é o seguinte, ó. Se você quiser filtrar todos os itens, que às vezes na hora da busca para adicionar o item, né, você pode estar assim, poxa, mas como é que eu faço para só pegar o serviço? Então você marca aqui, ó, serviço, aí quando você for buscar lá, ele vai trazer apenas serviços para você, tá vendo, ó? Só que tem de serviço lá. E se você marcar somente produto, aí ele não brota mais com aqueles serviços na lista, entendeu? Porque default, ele vem com a opção de produtos e serviços marcados, aí ele mostra os dois, né, tanto os produtos quanto os serviços, aí ele não faz nenhuma restrição com relação a isso, né. Então, se você for vir aqui, você vai ver a mão de obra aí, ó, tá lá aparecendo lá, tá. Então, basicamente, você pode selecionar e fazer esse filtro aqui. Bom, vamos ver agora o seguinte, a questão da baixa de estoque, né. Imagina lá, vamos jogar mais alguns itens aqui, vamos jogar um item 3 e 4 aqui, por exemplo. Coloquei lá nessa ordem de serviço, vou gravar aqui, a Coca-Cola, o chocolate e o tênis, tá? Vamos supor que eu já queira tirar o estoque desse produto aqui. Poxa, peguei a Coca-Cola lá no estoque, eu já quero tirar o estoque dela. Então, você pode efetivar o estoque de um determinado produto. Ó. Você vem aqui no botão de efetivar, ó, olha lá, efetivado estoque do item 1 com sucesso. Se você vier aqui para o lado, ele vai mostrar a hora que aquele estoque foi baixado, entendeu? Então, você pode fazer isso daí nos outros produtos, se você quiser. Também é livre aí para você poder fazer, vou gravar a sequência aqui antes. Também é livre aí para você poder fazer a baixa de estoque nos outros itens também, né? Quando você faz essa baixa aí, ele dá baixa naquele item ali. Não se preocupe depois, quando você for receber a venda, que esses itens que você já recebeu aqui, ele não vai
baixar novamente. Então fique tranquilo com relação a isso, não tem problemas maiores, né? Vamos entrar aqui no cadastro do produto para vocês verem uma coisa. Vamos pegar aqui o histórico e visualizar aqui para a gente poder ver. Ó. Então você pode ver, ó, a gente teve aqui a venda, que é essa nossa sequência 18,52, tá vendo? Ó? Tirei menos 1 do estoque, só que eu já tirei no dia 13, essa venda pode ter sido efetivada, sei lá, 15, 16, já 20 do 9, mas aquele item já saiu dia 13, né? E você tem como fazer o estorno também, né? Pode acontecer de repente você pegar um item no almoxarifado, e aí quando você chegar lá, poxa, não deu para resolver com essa memória aqui, eu tenho que trocar, pegar uma outra. Então você pode estornar o item, aí antes de você remover o item, você tem que estornar ele, né? Ó, tem que gravar a sequência sempre antes. Vamos estornar aqui o item, ó. Estoque estornado do item 1 com sucesso, ok? Então lá, ó, ele já não está mais efetivado. Se a gente for entrar no cadastro do produto, a gente vai ver que tem um estorno lá dele, ok? Guarda esses históricos, né? Fiz uma venda, depois estornei, depois fiz outra venda, depois estornei. Ele vai guardando esses históricos todos, tá vendo aqui? Ó, ele entrou com um positivo, ó, provavelmente foi o estorno que a gente fez. Então, você, além, né, de ter esse controle mais preciso do estoque, você consegue acompanhar o histórico do produto ali e ver o que eles foram fazendo ali ao longo do tempo com o item, né? Ok? Então, aqui nós temos essa questão do estorno, que aí ele entra como positivo. Alguns itens você pode deixar como baixado estoque. Fiquem atentos a esses dois botões aqui. Isso daí também tem liberações, né? Você pode, no cadastro da operação lá, lembra que eu falei com vocês? Ah, poxa, ativa baixa parcial ou não. De repente você não quer trabalhar com isso, você quer baixar o estoque só quando for efetivar realmente, né? E aí você pode deixar desmarcada aquela opção, que aí o usuário não consegue mais efetivar o estoque. E você pode configurar para ele não poder estornar, né? Por exemplo, eu não quero que esse cara estorne. Uma vez que ele tirou do estoque, ele não pode estornar mais, entendeu? Então você tem esses acessos aí que você pode configurar. Isso aí é totalmente livre. Bom, o que você pode fazer aqui? Imagina que o técnico, você quer imprimir uma ordem de serviço, você abriu o OS, acabou de abrir, quer imprimir uma ordem para entregar ali para o cliente, você pode imprimir a OS aqui normalmente. Eu estou com um ticket aqui igual o ticket de venda, então não é muito bom para a gente se basear, mas você vai criar um ticket aí para a sua empresa, né? Colocar lá o número do OS, o nome do cliente, enfim, o equipamento, dados do equipamento, o problema relatado dele, etc e tal. Eu vou explicar alguns detalhes mais do ticket mais para frente, mas você tem o recurso de poder imprimir aqui. Mas eu quero fazer um ticket, por exemplo, para quando o cara entrar com um ticket no equipamento e um ticket para se o meu técnico for fazer um atendimento externo. Tem como fazer isso? Vários tickets? Tem, você pode fazer quantos tickets você quiser. Aí o que você vai ter que fazer nesse caso? Você vai ter que vir aqui, ó, no cadastro de operações, né? E aí lá na operação 530, né, que é a nossa OS, você vai marcar essa opção aqui, ó, solicita ticket. E aí você vai criar um ticket para abertura e um ticket para atendimento externo. E aí quando ele for imprimir, ele vai perguntar, o que você quer fazer agora? Você quer imprimir um ticket de abertura ou você quer imprimir um ticket de atendimento externo? Então marca essa opção, que aí você pode trabalhar com 2 tickets aí em paralelo aí com o seu cliente. Não tem problema. Uma outra coisa que deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui, né? Então já passei nos filtros, já passei na abertura, baixa de estoque estorno, histórico do equipamento cliente, fechar o OS, trava tudo, beleza. Então, seguindo o fluxo da coisa, né? Vamos imaginar aí que o técnico pegou os itens e foi lá, arrumou o computador do cliente, já está tudo certo, e o técnico quer falar que acabou meu serviço aqui, não tem mais o que fazer nessa ordem de serviço, já está concluído. Ele tem um botão de fechar, então ele pode vir aqui, ó, e mandar fechar o OS, ó. Fechou o OS, ó, ordem de serviço fechada com sucesso. Ele automaticamente vai trocar o status dela para concluído, que foi o que a gente configurou lá na configuração da tela. E aí você não consegue mais alterar nada aqui, né? Você pode até digitar, mas você não salva mais nada, né? Então, não é possível mais salvar, o OS já está fechado, entendeu? Então você não consegue mais salvar a ordem de serviço. Então, aí tem uma trava aí. Mas e aí? Como é que eu faço nesse caso? Bom, nesse caso aí, né? Você pode fazer
reabrir o OS, né, se você precisar de editar alguma coisa. E aí também tem uma permissão para isso, né? Pode reabrir, pode fechar. Quem que pode fazer isso? Você tem uma permissão no cadastro funcionário. Vou reabrir o OS, ó. Quando você reabre, eu configurei lá que quando eu reabrir, eu boto ela em execução. Você pode abrir e reabrir quantas vezes você quiser, não tem limite disso, né? E aí, esqueci de botar o problema encontrado, né? Aí eu vou colocar aqui, encontramos, vou escrever maiúsculo, né? Encontramos um rato morto no processador. Por isso que o computador não ligava e estava com cheiro ruim, né? Então aí você pode apagar esses campos aqui. E aí, dessa vez está tudo certo, eu vou salvar e vou mandar fechar. Beleza, aí. A OS está fechada, está como concluída. Lá no histórico, lá na lista de OS do dia, lá você vai ver ela como concluída, etc e tal. Ele marca aqui a data da conclusão, né? Que foi a hora que você concluiu ela, ok? Então você pode aí fazer o recebimento agora dela. Então você vai finalizar ela, informar a parte do recebimento aqui. Vamos informar aqui, por exemplo, que o cliente pagou em dinheiro, ok? Vou confirmar aqui. E aí você, depende de como o cliente pagou, pode pagar de várias maneiras, né? Você pode finalizar aí a situação, você pode marcar como se fosse entregue, se quiser, entendeu? Isso aí é possível você alterar. Na verdade, você tinha que ter trocado antes de ir para o financeiro, né? Mas, enfim, agora já está efetivado, não vai deixar alterar mais. O próximo passo que você precisa de fazer é o seguinte, depois que você recebeu a venda, né? Recebeu, concluiu tudo, você pode querer emitir uma nota, por exemplo. Aí você vai vir aqui que tem nota fiscal de produtos. E aí tem um livrinho para você poder gerar a nota, né? Então você vai clicar nesse livrinho e ele vai gerar uma nota só com os itens que estão aqui nessa nota nossa, ó. Então ele vai gerar um movimento aqui para você, ó. O movimento vem sem sequência, você tem que gravar aqui o movimento, ó. Eu vou gravar e aí ele vai criar uma sequência 1853, entendeu? E aí o que vai acontecer? Você pode mandar enviar a nota, eu vou mandar enviar, ele vai dar recusa porque o primeiro item não é um item de homologação. Ele autorizou a nota aí. Olha só que doideira. Enfim. Aí autorizou a nota, pode ver que sai apenas os itens aqui, entendeu? E é aquilo que eu falei, ele não sai com informações de recebimento. Tem que ficar atento a esse detalhe. Mas você poderia informar frete, essas outras coisas todas. Então a nota foi autorizada e aí você pode fechar aqui. E quando você fecha, ele atualiza a sua ordem de serviço aqui, ó. Ele já falou aqui, ó, nota fiscal número 398. Mas o que saiu nessa nota? Você pode vir aqui, ó, e abrir a nota que você vai conseguir visualizar o movimento lá, 398, né, da nota fiscal 398, ó. Que aí você fica com esses dois movimentos aqui no sistema, tá? Um só com a ordem de serviço e o outro só com os itens daquela nota, né? Que é os itens daquela OS que você tirou a nota. Ok? Então, fiquem atentos a essa questão da nota aí, para vocês poderem tirar a nota aí, não ficarem sem tirar nenhuma nota da sua ordem de serviço aí, por conta de ter colocado serviço e produto junto. Emitir nota, verificar a nota atrelada, nós já mostramos, e mostrar a busca da OS, nós havíamos mostrado antes, né? Vamos botar aqui para sair, acho que agora não precisa mais de ficar com essa tela aberta. Nós já havíamos mostrado aqui antes que você tem aqui a opção de buscar por ordem de serviço, e aí você pode usar o super busca, que você pode buscar por data de cadastro, de conclusão, de previsão, quais as OS que está previsto para mim concluir agora nessa semana. Então você consegue visualizar isso aí por prioridade, enfim, ó, efetivados, não efetivados, técnico que abriu, usuário que abriu, uma série de coisas, número identificador do equipamento, enfim, você tem várias opções e você pode ver tanto as vendas, né, que aí no caso seria você buscando ali um movimento de venda normal mesmo, né, que você vai ver que vai aparecer a nota aqui, inclusive aquela OS, né, e você pode buscar também aí apenas as ordens de serviço aí, que aí ele vai mostrar somente as OS, né, que ele vem com o número de OS aqui no caso. E aí você pode usar os filtros aqui, fazer todo o recurso que você precisar. Acho que na questão de busca basicamente é isso daí, esse detalhe de visualizar as vendas e visualizar as OS.
os filtros do Super Busca. E vamos entrar agora na parte de ticket, né? Vamos dar uma olhada lá na parte de ticket, que seria a configuração do comprovante do OS, né? Pressão do OS, vamos dizer assim, né? Então aqui a gente vai acessar aqui o ticket que a gente abriu, que a gente criou. Bom, o que a gente tem para falar na parte de ticket? Marque essa opção, ticket de OS, ok? Senão ele não vai habilitar lá. Na parte de cabeçalho e rodapé, nós incluímos alguns campos aqui para você poder colocar aí, que é os campos de ordem de serviço. Ó. Ordem, ó. Dá uma passadinha aqui rápida aqui para vocês. Ó. A gente tem aqui o campo código, que é o código da ordem de serviço, a data de cadastro, conclusão, data de retirada, data de previsão da conclusão, que você pode imprimir inclusive na abertura, né? Ó, previsão de conclusão, data tanto. Descrição do equipamento, se a OS está fechado ou não, funcionário que alterou, que cadastrou, identificação do equipamento, que lá é a descrição, né? E esse aqui é aquele identificador que a gente consegue buscar até o histórico dele, né? O nome do equipamento, a prioridade, problema relatado, encontrado, responsável e situação e o tipo. Bom, tem algumas coisas aqui que a gente precisa de observar. Tem alguns campos que você não pode colocar dois campos juntos, porque, por exemplo, você tem aqui filial, por exemplo, ó, tá na mesma linha, tá vendo? Linha 1, você botou um labelzinho escrito filial nome, né? E ali do lado você colocou ali, por exemplo, o nome da filial, enfim, que você queira colocar. Você colocou um texto personalizado aqui, tá vendo? Um traço, aí aqui eu botei o nome, tá vendo? Ó, nome do cliente, aí CNPJ. Você pode ver que eles estão na mesma linha aqui, entendeu? Ó, estão na mesma linha. Esses campos aqui que eu falei com vocês, quer ver? Vamos botar aqui o linha 55, né? Vamos botar na linha 56, posição 1. Esses campos aqui de problema relatado e problema encontrado e equipamento, eles não podem estar com outro campo junto. Por que eles não podem estar com outro campo junto? Imagina aí que você colocou que o campo problema relatado vai começar na posição 1 e, enfim, o campo data vai começar na posição 50 da mesma linha. Só que o problema relatado, ele tem quebra de linha. Então, assim, não dá para você colocar dois campos com quebra de linha numa mesma posição. Então, eles exclusivamente devem estar sozinhos na linha, entendeu? O que não quer dizer que ele vai gastar só a linha 56. Se ele tiver Enter lá, ter dado Enter naquele descritivo, ele vai quebrar a linha na impressão também, entendeu? Vamos colocar aqui um para você ter uma noção, quer ver? Aí o que eu recomendaria você fazer? Por exemplo, coloca o descritivo em cima dele, tá? Vamos colocar ele aqui na 57, ó. Vamos colocar aí ordem de serviço. Vamos ver... Opa, sem querer eu acabei clicando ali errado. Problema relatado. Aqui, ó. E aí eu vou deixar 0 para ele pegar todo o campo, né? E aí na 56 eu vou escrever ali, por exemplo, geral, texto personalizado. Aí, ó, problema relatado. Pronto, vamos salvar aí. Vamos ver lá o que vai acontecer. Não sei se vai dar certo não, tá, gente? Não sei se vai dar certo o negócio não, mas vamos tentar descobrir aqui. Vou pegar só S4 aqui e vamos imprimir aí o ticket dela. Ó, problema relatado, ó, meu computador não liga, aí eu dei um Enter, sai com cheiro ruim, entendeu? Então, se você colocou o Enter, ele vai imprimir o Enter aqui normal, tá? Então, você não pode colocar outro campo junto com ele, tá? Ele tem que vir sozinho na linha. Você não pode ter mais de um campo ali junto. A gente colocou um validador, mas você fique atento a esse detalhe aí, ok? Então, acho que a nível de ticket, né, é só essa observação. Tem alguns campos lá, você vai montar o ticket de acordo com a sua necessidade aí, configura tudo direitinho. Você pode fazer mais de um ticket. E é isso, pessoal. Acho que deu pra gente passar aí todos os pontos aí importantes que a gente precisa de ressaltar, né? Acerca
da parte de ordem de serviço. Então agora você está sabendo tudo sobre ordem de serviço dentro do E-Trade. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo recurso e a gente tentou abranger e deixar a coisa mais genérica possível para você poder utilizar isso daí da melhor maneira, seja você o tipo de serviço que você preste, né? Ou às vezes você é um partner nosso, né? Se você não sabe o que é partners, eles são parceiros que instalam o E-Trade aí na sua cidade. Então, se você procurar um deles aí, ele vai orientar você como configurar melhor a parte de ordem de serviço aí do seu sistema. E é isso. Qualquer dúvida que tiverem, manda lá para o nosso suporte. Sugestões também você pode mandar lá para o suporte ou para a nossa equipe de desenvolvimento. E a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!